Graças a paz, querido irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos aqui dando continuidade àquela palavra sobre a contagem dos dias. Então o tema hoje é Ensina-nos a contar os nossos dias, parte 2. Nós vimos no vídeo anterior que Deus não conta todos os dias de nossas vidas, né? Ele só vai contar aí os dias que estamos na presença dele. E hoje a gente vai continuar estudando isso. Quero convidar você para se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, ativar o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Deixa o seu like também e compartilha com seus familiares, seus amigos, que essa palavra possa abençoar grandemente a sua vida e de todos aqueles que assistirem esse vídeo e os demais vídeos aqui do nosso canal. Amém? Contar os nossos dias de forma simples, né? Naturalmente, como nós fazemos, contar no calendário, saber o dia que nascemos, quantos dias do ano que tem, o dia que eu vou fazer aniversário. Isso é bem fácil. Mas fazer isso não nos traz nenhum benefício. Não faz com que nosso coração se torne sábio perante Deus. Amém? Então é importante que nós saibamos como Deus considera e como Deus conta os nossos dias, para que nós possamos viver nossa vida de acordo com o coração de Deus, para que os nossos dias sejam contados. Porém, nós vimos que nem todos os dias de nossas vidas são contados. Você, talvez como eu, não nasceu numa igreja, viveu muito tempo no mundo, nós não tivemos esses dias contados. Mas não se desespere, tá? Não fique preocupado, que nós vamos ver durante essa palavra que Deus tem uma promessa maravilhosa e que Ele restitui esses dias perdidos, amém? Nós estamos aí no ano da restituição. Nossa igreja trabalha esse ano com essa palavra, uma palavra profética durante o ano da restituição, e veio a calhar essa palavra porque esses dias perdidos, quando nós somos salvos por Deus, encontrados por Deus, aceitamos Jesus como Salvador, esses dias são restituídos. Amém, aleluia, isso é muito bom, né, irmãos? Então, uma coisa que nós temos que ter na nossa mente é que Deus nos criou para viver uma vida maravilhosa na sua presença. Deus nos criou com o intuito de vivermos em comunhão com Ele. Porém, nós perdemos essa comunhão, perdemos essa dádiva de Deus lá com Adão. Quando Adão caiu, nós caímos junto com ele. E desde então nós nos tornamos como se fôssemos inimigos de Deus. Porém, Jesus Cristo veio e nos deu essa oportunidade, nos salvou. E todos aqueles que creem nele são novamente ligados a Deus, agora não mais como criatura, agora como filhos e filhos amados. Adão e Eva eram criaturas de Deus. Porém, hoje, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, para Jesus, nós não nos tornamos uma criatura apenas, mas nós fomos um nível bem acima. Agora nós somos filhos amados, e filho amado tem herança, filho amado pode desfrutar do que o Pai tem, e o nosso Pai Celestial tem coisas maravilhosas para nós. Tudo aquilo que nós imaginamos de bom para nós, Ele tem muito mais para nos dar. Amém? Deus não nos criou para passarmos uma vida sofrendo, uma vida de caos, de sofrimento e de dor. Porém, o diabo, ele tem feito de tudo para nos impedir de vivermos nossos dias na presença do Senhor, para que esses dias sejam contados. E o diabo tem usado armas ardilosas para impedir isso. Ele tem roubado as pessoas constantemente. E de que forma que ele rouba as pessoas? Ele usa uma estratégia da distração. Ele distrai as pessoas. Quantos de nós no passado não vivíamos aí, distraídos, assistindo jogos de futebol no domingo, durante a semana, reuniam os amigos para beber e para assistir jogos de futebol? Não que isso é pecado, mas nós estávamos com o nosso coração voltado para o futebol, voltado para o jogo. Deus, a gente nem lembrava que Ele existia. Então nós estávamos longe dEle, não estávamos vivendo de acordo com o que Ele quer. E o diabo, ele usa formas muito ardilosas para fazer isso.
Hoje nós temos os smartphones aí na nossa vida e várias redes sociais, e muitas pessoas passam horas, mais horas do dia no celular, assistindo vídeos de comédia, vídeos engraçados, vídeos de fofoca, novelas na televisão, séries que não vão contribuir para nada. E isso são formas que, creio eu, né, essa é a minha visão, minha opinião, que o diabo tem usado para distrair as pessoas. Então ele distrai as pessoas quando a pessoa está lá bebendo, lá no bar, quando a pessoa está, né, no mundo das drogas, na boate, vivendo na carne, e ele está distraindo a nossa vida. Mas ele distrai a gente dentro de casa também. Quando você fica ali horas e horas passando vídeos no TikTok, em momento, né, você está ali dando risada de uma piada de mau gosto muitas vezes, e isso não traz nada que vai agregar para a nossa vida, e Deus não considera esse tempo perdido, seja esse tempo que você está distraído pelo diabo, ou seja o tempo que você estava longe da presença do Senhor. Então nós temos que ter cuidado, mesmo estando hoje, termos sido salvos, nós temos que tomar cuidado para que o diabo não nos distraia, para que nós não façamos a obra do Senhor. Pergunto para você, quantas horas por dia você fica na televisão assistindo uma novela, assistindo jornal, uma série? Quantas horas? E quantas horas por dia você lê a palavra do Senhor? Ou você assiste um vídeo falando de Deus e você medita sobre aquilo? Quantas horas por semana você lê a palavra, a Bíblia, pega a Bíblia e lê um texto? E aí, fazendo essa análise, você sabe o quanto seus dias estão sendo contados. Se você não está fazendo as coisas de acordo com seu coração voltado para o Senhor, esses dias estão sendo roubados, estão sendo tirados de você. O diabo está tirando, é isso que ele quer. Ele veio para roubar os nossos dias. Então, nós estávamos caídos. Hoje nós fomos salvos. Se você ainda não foi salvo, se você ainda está no mundo, está caído, entregue sua vida para Cristo. Esse é o momento de você se entregar, porque todo esse tempo perdido para trás, Deus vai restituir. Amém? Então cuidado com essa estratégia do diabo. Ele rouba os nossos dias nos distraindo, e com isso ele nos torna escravos. Quantas pessoas hoje estão escravas da bebida, escravas da pornografia, escravas das festas carnais, do carnaval, está chegando aí, né? Estão escravas aí das redes sociais, do celular, assistindo coisas que não traz nada de bom para nós. Muitas pessoas, e pode ser que dentro, né, do meio evangélico, muitas pessoas também estejam sendo distraídas, estejam sendo escravizadas ao pouco aí pelo diabo com essas distrações. Amém? Na nossa vida, nós nos preparamos para muitas coisas, né? Nos preparamos para muitas coisas, mas nós não temos certeza de nada. A única coisa que nós temos certeza na nossa vida é a morte. Não estou aqui para desanimar, mas a morte é uma coisa real. E como que nós estamos preparando nossa vida para a morte? Porque nós sabemos que a morte é apenas uma passagem, mas é uma passagem que pode ir para dois lados, ou para o fogo eterno, para a morte eterna, ou para a vida eterna e para o reino. Amém? Mas a única coisa que nós temos certeza é que nós vamos morrer. E como você tem se preparado? Será que é possível se preparar para a morte? Digo para você que é possível sim. Como que nós nos preparamos para a morte? Para a vida eterna? Nós nos preparamos para a morte, para esse momento que todos nós vamos ter. Nós nos preparamos vivendo uma vida de maneira certa, de maneira correta. Mas qual é essa maneira correta? É aquela maneira moralista, cheia de regras e costumes, de moral? Não. A vida certa, na verdade, é aquela vida que nós vivemos sendo guiados pelo Espírito. Aquela vida que nós vivemos fazendo a obra do Senhor Jesus, guiados pelo Espírito Santo. Você tem que se preparar para isso. E nós nos preparamos fazendo isso, fazendo as obras do Espírito Santo, as obras que o Espírito Santo opera em nós. É assim que nós
nos preparamos. Então você tem que convidar o Espírito Santo. Você que ainda não foi salvo, entregue sua vida para Jesus. Entregue, se converta, deixe Ele agir e moldar a sua mente. E ore muito e peça para o Espírito Santo te usar, para o Espírito Santo operar em você, para que você faça a obra dele. E assim você está se preparando para a morte. Amém? Tem uma passagem no Salmo 90, versículo 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Então nós temos que pedir para Deus, para o Espírito Santo nos ensinar a contar os nossos dias para nós termos um coração sábio. Amém? Lá em Efésios 5, 16 e 17 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Em Joel 2:25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Então aqui em Joel tem a promessa da restituição, que Deus vai restituir os anos que foram roubados de nós. E aqui em Efésios fala: portanto, vede prudentemente como andais. Ou seja, analise como você tem andado, analise como tem sido sua vida, não como nécios, mas sim como sábios. E aí, você tem andado sua vida como nécio, perdido, escravo do pecado, ou você tem andado na palavra, sendo guiado pelo Espírito Santo? E aí ele fala, ele traz uma advertência, porque os dias são maus. Nós vivemos em um mundo caído. Tudo coopera pelo mundo, pelas forças da natureza. O mundo em si coopera para a nossa queda, porque o mundo é caído. Mas Deus está conosco, amém? E aí continua: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós vivamos em comunhão com Ele, é que nós vivamos para Ele, por Ele, amém? Então essa é a vontade do Senhor. Então, irmãos, você que está dentro da igreja, de uma igreja, uma denominação qualquer, não fique assim que você está tão tranquilo, que seus dias estão sendo contados. E não basta você ser salvo para que seus dias sejam contados. Existem formas que o diabo ele usa para nos distrair. E essas distrações podem acontecer com qualquer um de nós. E nós temos que ter a sabedoria e observar a nossa vida para que nós possamos ter, orar para que nós possamos sair, não ser tentados, não cair em tentação e resistir ao pecado. Então não basta você ser salvo para que seus dias sejam contados. Existem pelo menos 4 situações que Deus não conta os nossos dias. Os dias contados para Ele são apenas os dias aprovados por Ele, os dias vividos na presença dEle, os dias que você é usado como instrumento dEle, como você faz o que o Espírito Santo te manda fazer. Amém? Muitas vezes eu pensava no passado que apenas por você estar dentro de uma igreja, você está fazendo a vontade dele, mas pode ser que existam pessoas que estão aí, são pregadores hoje, mas não estão fazendo a vontade dele, estão fazendo apenas a vontade sua, a vontade da carne, para aparecer, para ter uma forma de vida, amém? Mas os dias são contados apenas para aqueles que vivem na presença deles. Mas aí vamos ver então quais os dias não são contados. Primeira coisa, Deus não conta os dias no pecado. Não conta, Deus não conta. O capítulo 4 de Gênesis, diz que os homens fizeram das suas invenções e obras, mas nada se fala do tempo de vida deles. Está lá em Gênesis
4:17. Abra sua Bíblia aí. Está escrito assim, ó. E coabitou Caim com sua mulher, e ela recebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou a cidade, ele chamou Enoque como o nome do seu filho. Aí vem em Gênesis 5, versículos 6 ao 8, diz: Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Olha só, quem que é Sete, quem que é Caim? Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim matou Abel. E aí Caim, pecador, matou a primeira morte que aconteceu aqui na história humana. Caim faz o quê? Casou com a sua esposa. E ele concebeu, deu à luz a um filho, Enoque. E o que Caim fez? Edificou uma cidade que chamou de Enoque, e que deu o nome do seu filho. Mas aqui só conta o que ele fez. Ele fez uma cidade, ele construiu uma cidade. Mas nós vemos no texto da palavra que não fala da sua vida, não fala dos seus dias. Por quê? Porque ele apenas viveu na terra, ele não viveu espiritualmente. Ele estava morto para o Senhor. Então Deus não contou os dias dele. Porém, Adão e Eva tiveram outros filhos. Então, depois que Abel morreu, eles tiveram Sete. E aqui fala, Sete viveu, aqui em Gênesis 5, versículos 6 e 8, aqui Deus já conta os dias de Sete. Sete viveu 912 anos. Por quê? Porque ele não viveu do pecado. Então, Deus não conta os dias das pessoas que vivem no pecado, que vivem fazendo coisas más, vivendo fora da presença dele. Deus não conta os dias que ele não nos conhece. Quando Deus não nos conhecia no passado, quando estávamos no mundo, esses dias não foram contados. Então, antes de nascermos de novo, esses dias não existiam. Deus instituiu lá em Êxodo 12 o mês da Páscoa, o dia da Páscoa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Logo que o povo saiu do Egito, Deus instituiu a Páscoa. Páscoa vem de uma palavra hebraica que significa passagem, passar adiante, ir adiante. Amém? Lá em Êxodo 12, 1 e 2 diz: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o primeiro mês do ano é a Páscoa. Páscoa é a passagem. Lembrando que o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, atravessou o mar, E aí, quando eles atravessaram o mar, eles passaram do cativeiro para a liberdade. E aí, logo que passaram, o Senhor disse para eles, instituiu o princípio da Páscoa, da passagem. E a passagem através das águas. O povo hebreu passou através das águas, deixando a sua vida de escravo para trás e agora sendo livres. Isso acontece na nossa vida quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e quando nós nos batizamos. Então, o dia da nossa salvação é o primeiro dia das nossas vidas para Deus. Amém? Então, meu querido irmão, se você conhece alguém que ainda não encontrou Jesus, que ainda não entregou sua vida para Jesus, envie esse vídeo para ele, para que ele possa ouvir essa palavra, que ele possa deixar o Espírito Santo tocar o seu coração, quebrantá-lo, para que ele entregue a sua vida para o Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro dia da nossa vida. Então, basicamente, eu posso dizer para vocês hoje que eu tenho pouco tempo de vida na presença do Senhor, pois eu entreguei minha vida para Ele há pouco mais de um ano. Amém? Mas não tem perigo. Ele vai restituir. A promessa dele é que ele vai restituir esses dias perdidos. No final do vídeo eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo esses dias, o que estava acontecendo comigo esses dias
e essa palavra veio a falar comigo grandemente e mudar um pouco a minha mente. Mas no finalzinho eu conto, tá? Outros dias que Deus não conta da nossa vida é o tempo em que não o servimos. Tem uma passagem aqui em Atos 13, 18 a 22, que diz assim, ó: e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Aqui está falando quando o povo saiu do Egito e entrou no deserto. E havendo destruído 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança, vencido cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Então aqui nós temos 40 anos no deserto, 450 anos depois até Samuel, depois de Samuel 40 anos de Saul, depois 40 anos de Davi e 3 anos até começar a construir o templo de Salomão. Então nós temos uma soma total aí de 573 anos. Porém, se nós formos lá em 1 Reis, a soma vai ser de 480. Tá? 480. Lá em 1 Reis 6:1 diz assim: no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 de seu reinado sobre Israel, no mês Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então aqui dá para ver que ele levou 3 anos para começar a edificar a casa do Senhor. Então 480 anos, conta apenas 480 anos aqui, de 573, porque essa passagem anterior, aqui em Atos 18, 22, né, está falando desde que eles saíram do deserto até chegar ao rei Davi. Tá? Então nós temos aí uma diferença de 93 anos. Essa diferença de 93 anos é justamente o tempo em que o povo de Israel estava sendo oprimido pelos juízes. Se você fazer o estudo aí, né, de Juízes, você vai ver que vai totalizar esses 93 anos. Então esse tempo de que o povo de Israel serviu aos juízes e não a Deus, serviu a pessoas e não a Deus, Deus não contou. Então, cuidado ao que você está servindo. Você está servindo dinheiro, você está servindo a sua profissão, você está servindo o seu ego. Cuidado, esses dias para Deus não vale, Deus não conta esses dias. Amém? O terceiro ponto aqui dos dias que Deus não conta é o tempo em que resistimos a Deus. Israel, por exemplo, resistiu a Deus. O povo de Israel resistiu a Deus, duvidando aí dele e reclamando de fome, da fome e murmurando, tá? Então, logo que, mesmo tendo atravessado o mar, mesmo depois das 10 pragas do Egito, que fez eles serem libertos, e mesmo depois de eles terem atravessado o mar a pés descalços, né, sem molhar os pés ali, mesmo depois de tudo isso, eles ainda duvidavam que Deus podia fazer alguma coisa para eles. E eles duvidaram que Deus podia dar comida para eles, por exemplo, no deserto. E isso fez uma resistência, por isso que eles ficaram tanto tempo no deserto, 40 anos, não era para durar todo esse tempo. Além de eles não terem os dias deles contados, esse tempo contado, o que aconteceu? Lá em Êxodo 19:1 diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Em Deuteronômios,
1:2 diz: jornada de 11 dias a desde Herobe, pelo caminho da montanha de Seir até Gades Berneia. Então o tempo da jornada deles era ir bem rápido, a jornada deles era para ser de 6 a 9 meses, mais ou menos, mas levou 40 anos. Então, eles desperdiçaram os tempos da vida deles resistindo ao Senhor, resistindo ao poder do Senhor, resistindo ao que o Senhor poderia fazer pela vida deles, duvidando do Senhor. Amém? Então esse tempo aí de jornada na nossa vida é perdido quando você murmura, quando você duvida que Deus pode mudar a sua vida. Deus também não conta os anos vividos na carne. Amém. Deus não conta esses anos vividos na carne, no pecado. Em Gênesis 16, versículo 15 diz: Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Quando atingiu, e aí vem Gênesis 17:1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Então aqui nós temos um lapso de tempo de 13 anos que Deus ficou sem falar com Abraão. Por quê? Porque Deus havia dado uma promessa para ele que ele seria pai de multidões, mas ele não conseguia ter filho. Ele e sua esposa já eram avançados de idade, não conseguiam ter filhos. E aí o que fez? A esposa dele deu a concubina para que Abraão gerasse um filho. A esposa não conseguia ter filhos. E aí ocorreu que ele teve um filho, um filho com essa concubina, que é Ismael. Então depois de Abraão resolver ter um filho com Agar, sua concubina, Deus ficou 13 anos sem falar com ele e nasceu Ismael. Ismael então simboliza a carne. E a carne, os anos vividos na carne não são contados por Deus. Nem mesmo os frutos, aparentemente, que foram produzidos fora da presença de Deus, não são contados. Porque Deus disse que Isaque era o único filho de Abraão. Olha só, aquele filho gerado pela carne, pela vontade da carne, pela força dos braços dele, pelo que podia, e não pela promessa de Deus, Ismael não é considerado como filho. Olha só como que isso acontece. Isso não é eu que estou falando, está lá em Gênesis 22:2. Diz assim, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, acrescentou Deus: toma ali teu filho, teu único filho, Isaque. Então Deus não considera espiritualmente Ismael como filho dele, porque esse filho foi concebido pela carne, pela força da carne, pelo que o homem pode fazer. Amém? Lá em Gênesis 22:12 diz o seguinte: então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Então Deus volta a repetir que para Deus, o único filho de Abraão era aqui Isaque. Amém, irmãos? Então fica bem claro isso. Os dias da carne, os dias que você tenta fazer as coisas da sua forma, pela sua força, do seu jeito, e não deixa Deus agir na sua vida, não deixa Deus fazer a obra dele na sua vida, faz de acordo com o que você pode, da forma que você pode, luta, sofre, mas não se entrega nas mãos do Senhor, vive pela carne. Esses dias não são considerados por Deus. Tem mais um quinto ponto aqui,
Deus somente considera o trabalho feito na vinha. Amém? Lá em Mateus 20, de 1 a 16, o Senhor Jesus nos conta uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. O que acontece nessa parábola? Aqueles que trabalharam apenas 1 hora recebem o mesmo que aqueles que trabalham 8 horas. Então isso aqui mostra que tudo que fazemos para o Senhor tem o poder de multiplicar os nossos dias e nossas horas. Então mesmo aquele que chegou no último momento, então mesmo aquele que se entregar para Jesus dias, meses, horas antes de sua morte, isso vai contar muito para ele. Amém? Porque ele restitui os dias. Tanto faz se você viveu a sua vida toda na presença do Senhor, e aquele que, como eu agora, encontrou Jesus, esse tempo perdido para trás, ele restitui. Deus restitui para nós. Isso nos deixa nessa passagem. Até recomendo que você faça uma leitura aí, né? E faça uma leitura e entenda essa passagem. Amém? E você vai ver que todos receberam a mesma quantia. Aqueles que trabalharam o dia inteiro e aqueles que trabalharam só o final do dia. Ou seja, aqueles que chegaram na presença do Senhor e trabalharam para Ele só no finalzinho. Receberam o mesmo galardão, a mesma recompensa. Amém? Então, para Deus, Ele só conta esse tempo que você está na presença dEle. Mas nessa passagem nós vamos ver também que o Senhor, né, o dono das terras, da vinha, ele saiu várias vezes para procurar trabalhadores. Saindo pela 3ª hora, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a vinha. Quando ele saiu, outro momento, na hora 10ª, ou seja, entre 4 e 5 da tarde, ele viu que havia mais pessoas paradas e disse-lhes: por que estivesses aqui ociosos o dia todo? Então, isso nos mostra que quando você trabalha fora da vinha, fora da presença do Senhor, se você faz o seu trabalho, por exemplo, se você é um médico, advogado, professor, seja o que for, se você faz aquilo por fazer, apenas para satisfazer o seu ego, mas não para o Senhor, você está fora da vinha. Então a vinha é o espaço reservado, é o limite reservado, determinado para Deus para o trabalho. Então todos os que estão do lado de fora da vinha são ociosos. Isso não quer dizer que você tenha que pedir demissão do seu trabalho e sair com uma Bíblia aí no meio da rua falando o dia todo só disso. Deus não manda isso, mas Ele fala para que nós tenhamos a nossa vida toda devotada a Ele, que o seu trabalho seja devotado para Ele, seja qual for o seu trabalho. Então, você tem que se consagrar para Deus. Consagre sua vida, toda a sua vida a Ele. Amém? E aí, tudo o que você fizer está sendo feito consagrado a Ele, e Ele vai te dirigir, inclusive, no seu trabalho, no seu dia a dia, vai te dar sabedoria, mansidão. Amém? Então, muito importante se consagrar. Se você aceitou Jesus, mas não se consagrou, não tem feito nada em prol de salvar vidas, de salvar pessoas, né? De trazer pessoas do mundo para Jesus, de levar a palavra de Jesus, o Evangelho, você não está trabalhando para Ele. Você pode fazer isso no seu dia a dia, normalmente, mas sempre dentro da via, dentro da palavra do Senhor. Amém? O intuito de trazer, de ganhar almas. E eu disse para vocês que existe uma promessa de restituição. Amém? Os anos podem ser roubados, porém eles podem ser restituídos. Vamos ler Provérbios 5, versículo 8 e 9, diz assim: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Então, se você não pode entregar a sua honra, os teus anos aí para o pecado. Se você faz isso, você perde. Esses anos são cruéis. Você perde seus anos e eles são cruéis. E aí em Joel 2:25 tem a promessa de restituição. Lá diz:
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Então Deus aqui promete que vai restituir os anos que foram roubados pelo diabo da sua vida. Amém? Não importa quanto tempo você perdeu. E a forma que ele faz isso é pela sua presença. A presença do Senhor é como se fosse uma luz poderosa que pode nos restituir tudo isso. É como uma planta que fica na luz e demora, por exemplo, um mês para crescer, mas vem uma luz toda poderosa que, ao entrar em contato com essa planta, faz ela crescer esse um mês em um dia, por exemplo. Ou seja, é a luz do Senhor, essa é a luz que faz as coisas andarem de forma sobrenatural. Então não importa o tempo que você perdeu, ele restitui, ele faz as coisas andar rápido na sua vida, funcionar melhor, as coisas se encaixarem, você ganha almas rapidamente, você serve a ele de todo o seu coração. Amém? O tempo para Deus não é um tempo igual ao nosso, os dias são contados de forma diferente, o tempo para ele é contado de forma diferente. Lá em Salmos 84:10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Então o salmista está falando aqui que os anos dele não é a mesma coisa, o dia dele é como se fosse 1000, o ano dele é como se fosse 1000. Então mais vale um ano na presença do Senhor, um dia na presença do Senhor, do que 1000 dias ou 1000 anos, né, na tenda da perversidade. Então, por isso, o tempo para ele, né, não tem muita importância. Então ele faz as coisas acontecerem de forma abundante na vida daqueles que se entregam. Amém? 2 Pedro 3:8 diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então aqui no Novo Testamento também tem essa questão do tempo, falando que nossos dias são multiplicados por 1000. Então nossos dias são multiplicados na presença do Senhor, quando estamos na presença do Senhor. Para Ele tanto faz a minha idade. Então nossos dias são multiplicados por 1000 de duas formas: através das nossas obras e através dos nossos discípulos. Que obras são essas? Lembrando que nós não somos salvos pelas obras, apenas pela graça. Mas aqui está falando de crente, de pessoa que vive do Senhor, de pessoa do Senhor. Esses dias são multiplicados pelas nossas obras. Essas obras não são aquelas obras que nós fazemos pela nossa força, pela nossa capacidade apenas, mas nós fazemos guiados, sendo instrumentos do Espírito Santo, sendo instrumento do Senhor. Essas obras que são edificadas, sendo nós instrumento de Deus, essas obras multiplicam nossos dias. E os nossos discípulos, quantidade de pessoas que nós influenciamos para Deus, quantidade de pessoas que você fala para Deus, quantidade de pessoas que você alcança para Deus. Isso faz nossos dias se multiplicarem. Amém? Então, irmãos, vamos nos atentar com isso, né? E vamos buscar aí sempre ser guiado pelo Espírito Santo, buscar em oração que Deus nos use grandemente, que nós sejamos instrumentos de Deus. Então ore, o diabo vai jogar setas, vai nos atingir, vai jogar o ego em você, vai falar que você é bom, que você é melhor, mas não, tudo é para a honra e glória do Senhor. Amém? Finalizando aqui, eu falei que eu ia contar uma situação minha, né? Eu me converti há pouco tempo e o que aconteceu? No final do ano agora eu estava bem triste, eu estava sendo atacado por pensamentos depressivos. Digo isso porque os pensamentos eram o seguinte: você entrou na igreja agora, você tem 40 anos, você perdeu 40 anos da sua vida, o que você vai fazer agora? Você já está velho, não tem tempo, você perdeu muito tempo da sua vida. E isso estava me atacando, estava me tirando
a minha paz, né? Essa voz falando no meu ouvido constantemente. Sofri bastante, fiquei alguns dias, chorei alguns dias à noite, né, sozinho, mas aí veio essa palavra, veio a palavra da restituição e veio essa palavra. Quando eu vi essa primeira palavra, a primeira parte foi justamente para mim, tocou diretamente, essa palavra foi feita para mim, as duas palavras foram feitas para mim, que não importa, o diabo quer, né, ele queria que eu pensasse que não adiantava mais, não adianta mais, acabou para você, você não tem mais o que fazer. Você abriu um canal para quê? Você está com 40 anos, tem gente mais nova do que você, com milhares de inscritos aí, você começou esse ministério agora, depois de velho, não vai dar certo. Essa era a mensagem. Você está tentando fazer uma célula, você quer ser pastor, mas você já está velho para ser pastor. Você vai estudar para ser pastor, você vai ser pastor com 50 anos de idade, no fim da sua vida. Era essa voz que vinha na minha mente, mas quando veio essa palavra, irmãos, eu juro para você, essa palavra mexeu com a minha vida e me renovou e retirou, né, essa influência maligna, essa seta maligna que estava me atingindo. E hoje eu tenho certeza, irmãos, que eu estou no caminho certo, que eu estou vivendo a minha vida para Deus, a minha vida é para Ele. Isso aqui que eu gravo, esses vídeos que eu gravo não é para mim, mas é para pessoas, para que pessoas sejam alcançadas por ela e possam ser salvas através dela. É uma das formas que eu achei de alcançar outras pessoas. A célula em casa também é uma forma. Hoje eu sei que o meu trabalho é um meio que eu posso influenciar pessoas. Não precisa de eu estar ali falando o evangelho durante as aulas. Eu não vou fazer isso, sou professor, eu não sou professor de religião, mas os alunos, as pessoas nos veem. Somos diferentes, somos pessoas diferentes, somos santificados, somos separados. Isso é o maior testemunho da nossa vida. Então, não importa o tempo que você foi perdido, Deus restitui. E Deus restitui esse tempo. Eu estou vivendo esse momento de restituição e quero que você viva esse momento de restituição na sua vida, na sua família, em todos os aspectos da sua vida. Amém? Então, irmãos, enviem esse vídeo para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Enviem esses vídeos, recortem um pedaço, enviem o testemunho. Então, não importa o tempo que foi perdido, Deus vai restituir e Ele tem coisas maiores e melhores para nós. Então, se você está passando pela mesma coisa que eu, tendo as vozes aí do inimigo no seu ouvido, na sua mente, lembre-se, o tempo para Deus não importa. Deus tem coisas maiores e melhores para nós. Ele restitui o nosso tempo, Ele restitui a nossa vida, restitui os dias perdidos. Amém, irmãos? Bom, irmãos, vamos ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tocado o seu coração. Envie para outras pessoas, para pessoas da igreja, da sua comunidade, seus familiares. Envie também para aqueles irmãos que não encontraram Jesus ainda, estão à beira da estrada, esperando um bom samaritano. Então seja um bom samaritano, envie essa palavra e nos ajude a alcançar os 1000 inscritos. Amém? Ajude esse ministério, ajude essa obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi tudo que eu consegui tirar aqui, transmitir para vocês. Tentei fazer da forma mais simples e espero que Deus tenha me usado grandemente. Eu sei que Ele me usou e você entendeu essa palavra. Vamos orar então. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai, oramos ao Senhor para que o Senhor venha restituir os nossos dias perdidos no pecado, perdidos na carne, perdidos pelo nosso ego. Que o Senhor venha restituir os dias e o tempo perdido pela ilusão criada pelo mundo, pelo diabo. Que o Senhor venha restituir tudo nas nossas vidas, pois nós sabemos que para o Senhor o tempo não é igual para nós. Para o Senhor um dia é como 1000, um ano é como 1000. Então o que importa, Senhor, não é o tempo que ficamos longe do Senhor, mas é que estamos na Sua presença. É isso que já peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.